Oi gente, bem-vindos para mais um vídeo do meu canal Lucas Escrita, no meu videocast chamado Conversas de Refeição, onde nós conversamos sobre algum assunto extremamente profundo, tal qual aqueles tipos de assuntos extremamente que vêm de forma extremamente aleatória numa conversa de um restaurante, por exemplo, ou numa festa, com seus amigos ou família, e sabe aqueles assuntos que geralmente você volta para casa falando, meu Deus, como eu nunca pensei nisso? Então, esse é o intuito desse videocast. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas, autor do livro A Bruxa Escondida de Salem, e também nas horas vagas eu faço uns vídeos aqui no YouTube pra desabafar alguma coisa que eu estou pensando ou falar sobre algum assunto que me vem à cabeça. Então, hoje nós vamos fazer uma pequena reflexão. Eu vou falar um pouco sobre o livro e também, na verdade, mais o filme. Mas eu ainda quero ler o livro, mas ainda sobre o filme Jogos Vorazes, a Canção dos Pássaros e das Serpentes, que eu assisti há pouco tempo atrás e simplesmente é incrível. Hoje, dessa vez, eu não vou fazer um vídeo extremamente aleatório, só falando o que vem na minha cabeça, porque eu tenho a minha colinha aqui com alguns assuntos que eu quero falar nesse vídeo, então não vai ser algo extremamente aleatório, como geralmente é nos meus outros vídeos. Dessa vez vai ter mais direcionamento pra eu falar, porque porque muitas vezes é normal isso acontecer. Eu sempre, às vezes, acabo o vídeo, e aí eu falo, nossa, eu podia ter falado uma coisa que eu não lembrei. Então, dessa vez, eu simplesmente, tá tudo aqui. Então tá, beleza. Primeiramente, uma pequena sinopse, aliás, um fato importante sobre esse vídeo. Não é um vídeo com spoilers até eu falar que vai ter spoilers. E os spoilers vão ser só no final, só no último pensamento que eu quero pôr aqui. Mas não vai ter spoiler nesse vídeo, fica tranquilo. São só algumas reflexões baseadas no que eu tive pensando no filme. Se tiver algum spoiler, eu vou avisar, não se preocupe. Então pode assistir tranquilo, pega uma pipoquinha, assiste esse vídeo aí, senta no sofá e vem comigo que o pensamento é legal. Primeiramente, a sinopse do filme, assim, pelo que eu... Sinopse não, porque eu não vou falar em sinopse como tá, mas eu vou falar o que eu vi do filme. Basicamente, em A Canção dos Pássaros e das Serpentes, nós voltamos no tempo para a época do 10º Jogos Vorazes, que é quando o Coriolanus Snow ainda é um jovem. Coriolanus Snow, para quem não sabe, é o grande vilão e também o presidente de Panem em Jogos Vorazes, que tem o protagonismo da Katniss e do Peeta, que acontece muitos anos depois. Mas aqui nós temos a origem do Coriolanus Snow. Basicamente, o Coriolanus Snow, ele tá estudando na academia de Panem, na capital, e, enfim, ele tá lá estudando, ele tem ótimas notas, e ele tá lá para ganhar um prêmio que seria para o melhor estudante, tipo que nem se fosse uma formatura, podemos dizer. E ele vai estar lá na formatura e o melhor aluno ganharia um prêmio em dinheiro. Ele usaria esse prêmio para ir para a faculdade, porque a família do Snow não é tão rica assim. Mas eles moram na capital. É ele, a Lady Vó e a Tigris, que é a prima dele. Inclusive a Tigris foi um incrível. Enfim. Isso não é um spoiler. Isso aparece. E, enfim. Aí, dado o momento lá, enfim. Não, isso não é necessariamente um spoiler. Mas, enfim. Vai dar tudo o rolo lá e vai acabar que Coriolanus Snow se torna um mentor de um atributo do Distrito 12, que é a Lucy Greybird. Enfim, essa história aí, a gente vai acompanhar toda a história do Coriolanus Snow sendo o mentor da Lucy e, enfim, essa é basicamente a história. O Coriolanus Snow basicamente é o primeiro mentor que existe nos Jogos Vorazes. E, enfim. Então tá. Agora vai ter um pouco de spoiler. Se você não quiser. Mas, enfim. Na verdade, agora que eu percebi, esse vídeo vai ter spoiler, sim. Foi mal. Vai ter spoiler. Então, só, se você não liga pra spoiler, fica no vídeo. Se você liga pra spoiler, eu acho melhor você não assistir. Vai assistir o filme e depois volta nesse vídeo, porque esse vídeo é uma conversa muito legal sobre depois do filme. Enfim. Primeiro ponto que eu quero falar. A importância de alguém que inicia uma revolução. O que eu quero falar? Lucy Greybird, no filme, é um atributo do Distrito 12. Vai ela e o Jessop, que é um amigo dela lá do Distrito 12, enfim. O Jessop tem o rolo dele no filme, mas vamos focar na Lucy Grey. Desculpe, parece um pequeno personagem secundário. Mas enfim, a importância de alguém que inicia uma revolução. A grande verdade é, nenhum dos distritos gosta dos Jogos Vorazes. Essa acho que é a grande verdade. Porque o que é os Jogos Vorazes, basicamente assim?
Os Jogos Vorazes, pra quem não conhece a história, muito provavelmente quem tá nesse vídeo conhece a história, mas vamos falar. Os Jogos Vorazes é uma, em tese, uma punição para os distritos por causa de uma grande revolução que gerou uma guerra civil entre os distritos e basicamente destruiu Panem por completo, basicamente. E aí, enfim, dado o momento, eles criam os Jogos Vorazes como uma espécie de lembrança de que aquela revolução foi uma coisa ruim. Porque a capital venceu, porque foi meio que tipo assim, a guerra foi meio que tipo, os distritos versus a capital. Porque bom, a capital é basicamente assim. A capital, assim, uma coisa que eu li bem interessante é que a capital, ela exerce um governo totalitarista sobre os distritos. Ou seja, o governo manda em tudo e eles não têm direito de não querer aquilo. Eu esqueci, me fugiu a palavra. Eles não têm o direito de não querer aquele tipo de governo, de não querer aquele tipo de pensamento. Enfim, eles são censurados o tempo todo, principalmente pelos pacificadores, pelo próprio governo, enfim. E nenhum dos distritos gosta dos Jogos Vorazes. Porque é que nem o próprio Sejanus, que o Sejanus é amigo do Coriolanus Snow. Inclusive eu acho que isso é um grande... uma coisa assim, tipo, eu li um pouco porque eu não li o livro, mas eu li na internet, eu fui pesquisar sobre. Eles falam que no livro fica mais entendido a frieza do Snow. Fica mais entendida a frieza do Snow que ele apenas usava os Sejanos. Então eu vou olhar então esse vídeo vai ser totalmente pela minha visão do filme. Porque no filme eu acho que tem uma visão um pouco diferente do livro, porque abre-se o sentimento de que o Coriolanus Snow não é totalmente frio. No livro dizem que ele é extremamente frio. Mas como eu não quero, como não é o meu lugar assim de falar, porque eu não li o livro, então eu vou falar da minha visão do filme. Vou falar da minha visão do filme. Em que no meu entendimento, eu acho que o Coriolanus não era tão frio naquela época. No livro ele pode até ser, mas no filme eu acho que ele não é tão frio. Enfim, mas voltando. E, enfim, o Sejanus, ele é uma pessoa que ele veio do distrito 8? 8, se não me engano. Distrito 8, se não me engano. Se eu falei errado, por favor, me corrija nos comentários. E ele conseguiu ascender, a família dele ascender economicamente, e eles moram na capital. E, enfim, a Lucy Gray Bird, ela é uma personagem que, tipo, ela chega assim. Ela chega no... Ela é uma personagem, tipo... Ela tem o bando dela e ela não tem um distrito específico. Ela anda por todos os distritos, levando música, levando arte. Ela faz parte de uma família, não é a família dela, mas é um bando, que ela é uma família. E eles andam por todos os distritos, levando música, levando a sua arte, enfim. E acaba que ela é encurralada no distrito 12 e ela é obrigada a ser uma da... ir para os tributos, para a escolha dos tributos, para a colheita. E aí, enfim, a Lucy, eu acho muito interessante essa coisa da Lucy, porque ela chega lá a hora que ela é sorteada para ser uma tributa, tá tendo todo um rolo lá, que ela namorava um cara, e aí o cara trai ela com a filha do prefeito. É prefeito? Acho que é o prefeito. Do Distrito 12. E aí ela tá indo lá por aquele caminho lá pra subir naquele palquinho lá. E ela vai com uma cobra na mulher que traiu. E aí, tipo, rola toda uma treta assim e ela começa a cantar. O fato dela começar a cantar sobre... Eles não podem pegar o seu humor, eles não podem pegar o meu charme, eles não podem... Enfim, é toda uma música rebelde sobre... Eles podem fazer o que quiser com ela, mas eles nunca vão tirar ela da história, basicamente, assim. E isso é uma coisa muito importante na história, porque nós vamos ao fato de que Lucy Gray influencia diretamente Katniss. E aí a gente vai para um pensamento muito importante, que é a importância de alguém que inicia uma revolução. Isso é uma coisa muito interessante, assim, que você pode achar que um fato seu, uma ação sua não influencia num macro ambiente, mas influencia. E eu acho isso muito interessante no filme. Porque a grande coisa, a Lucy Gray, ela não queria ser
uma revolucionária. Ela só tava dando a opinião dela do quanto ela tava achando tudo aquilo errado. Ela só queria se manter viva, essa é a verdade. Ela não queria ser uma revolucionária. Muito parecido com Katniss. Ela não queria mudar. Ela só queria se manter viva. E aí eu acho muito interessante isso, que ela ela conseguiu mudar tudo, sabe? Tipo, ela conseguiu ser a peça-chave que influenciou diretamente lá nos Jogos Vorazes. Ou seja, mesmo que ela não quisesse ser a revolução, só o fato dela mostrar o que ela estava sentindo já influenciou para que as outras pessoas fossem junto com ela. E eu acho isso muito interessante, porque às vezes, isso fazendo um paralelo com a vida real, eu acho muito interessante isso, o fato de que às vezes a gente tem tanto medo de botar a nossa opinião, de falar que a gente acha que a gente não tá, que algo está errado, porque a gente acha que as outras pessoas não vão gostar. Só que a gente acaba não percebendo que a gente pode ser a primeira gota de um oceano inteiro. E esse oceano vai vir logo depois que a gente bota a nossa opinião. E eu acho isso muito interessante, porque o tanto de vezes que a gente não fala o que a gente está sentindo, mas muitas vezes outras pessoas estão sentindo a mesma coisa, só que elas não falam porque não tem um impulso. É muito assustador o quanto de vezes isso acontece. Porque vai por mim, tem muita gente que tem a mesma opinião que você, e você não fala a sua opinião por medo. Só que basta você surgir com a sua opinião, que muitas pessoas acabam acatando o que você vai falar. E isso é muito louco assim. Porém, entretanto, todavia, tem às vezes que nem sempre a sua opinião é aceita no seu meio. Porque isso pode acontecer muito. Muitas vezes a gente está num meio que não concorda muito com as nossas opiniões. Só que existem outras pessoas que concordam com a sua opinião. Mas naquele meio, a pessoa não vai acreditar em você. A famosa história, tem uma história muito legal que eu já li. Sobre, se não me engano, um pai, ele pede pro filho, ó, vende o meu Fusca. Alguma coisa assim. Vende o meu Fusca, vende um carro, era super antigo. Aí o filho vai no lixão, eles oferecem um preço baixíssimo pelo carro. O filho vai num antiquário e aí também oferece um preço baixo por ele. E aí ele vai, tipo, num clube de carros lá, não sei o que, e aí o cara que vai comprar o carro fala, nossa, esse carro é extremamente raro, não sei o que, eu ofereço um monte por você, pra você me dar esse carro. E isso também tem uma outra coisa que eu acho muito interessante, que é que fala que, tipo, tem a água que custa 50 centavos no mercado, 10 centavos num quiosquinho e custa 5 reais no aeroporto. E tudo isso vai para isso tudo se conversa com o fato de o quanto o ambiente que você está, ele influencia. Tipo, existe sempre um ambiente que vai estar querendo a sua opinião, sabe? Mas só que vai do ambiente que você está. Então, se você está num ambiente que não te dá tanto valor, não te dá tanta coisa, a coisa é mudar. Porque alguém vai querer a sua opinião. E aí a gente vai para isso de ambientes que não aceitam a sua opinião, e a gente vai para outro fato de a Canção dos Pássaros e das Serpentes, que é os Sejanos. Os Sejanos é um personagem extremamente importante nessa história. Por quê? Você pode achar que não, mas o Sejanos é um personagem extremamente importante. Ele teve uma morte extremamente injusta, mas importante para a história. Os Sejanos é a grande ovelha negra dessa história. E eu acho isso super legal porque eu gosto de ovelhas negras nas histórias. Os Sejanos, assim, ó. Eu achei muito interessante uma frase que uma vez eu vi na internet. Que ela fala: você não incomoda por sua opinião, mas sim por se atrever a pensar diferente. E eu acho que Sejanos é extremamente isso. Porque, qual que é a coisa dos Sejanos? Spoiler também. Spoiler. Eu já falei, se você tá assistindo esse vídeo é porque você já provavelmente assistiu esse filme. Então não ligue para os spoilers. Os Sejanos, ele é a grande ovelha negra dessa história, precursor de todos os acontecimentos aqui. Por quê? O Sejanos é assim. O Sejanos, ele é uma pessoa que veio do Distrito 8, se não me engano. Me perdoe se eu estiver falando errado, mas se não me engano, eu pesquisei muita coisa, mas eu esqueci de pesquisar de qual distrito Sejanos era. Enfim,
O Sejanos, ele vem de uma família que ascendeu economicamente muito. Ele era do Distrito 8, conseguiu ir para a capital. Só que o Sejanos, ele conhece a vida da capital. Ele conhece a vida da capital, ele sabe como que é a vida na capital. Não, na capital não, desculpa. Ele sabe como... também, ele sabe como é a vida na capital e ele sabe como é a vida nos distritos. Porque, falando sobre Jogos Vorazes, a vida nos distritos é extremamente ruim. Principalmente do oitavo pra baixo, assim. Do oitavo pra baixo não, acho que do quinto pra baixo já é muito ruim. Do quinto pra baixo já começa a ficar, a coisa fica bem ruim. Porque assim, digamos, os distritos são basicamente assim, vai por econômico. O distrito 1, teoricamente, é o mais rico de todos os distritos. O distrito 12 já é o mais pobre de todos, então as pessoas vivem na extrema miséria. E o Sejano estava lá no meio. Ele sabe como que é. Então, vigorosamente, todas as vezes que o Sejanos aparece, ele é sempre um rebelde no meio dos outros moradores da capital. Ele sempre tá falando, não, os jogos, vocês são loucos, os Jogos Vorazes são algo extremamente ruim. Não é algo bom os Jogos Vorazes. Por quê? Verdade, isso é verdade. Você não precisa nem assistir direito os Jogos Vorazes pra você saber o quanto os Jogos Vorazes é uma coisa extremamente horrível. Mas só que todos na capital gostam, querendo ou não, dos Jogos Vorazes. Na verdade, a grande coisa dos Jogos Vorazes no Alcançando os Passos das Serpentes é as pessoas pararam um pouco de gostar de assistir os Jogos Vorazes. E, entre aspas, o que eles querem, que é o Longbottom, que é o diretor lá, idealizador do... Foi o cara que criou os Jogos Vorazes, que é o Longbottom lá. Ele fala, teoricamente o que eles querem é que os jogos sejam mais atrativos ao público, porque as pessoas estão parando de assistir na capital, as pessoas estão parando de assistir. Porque meio que se tornou chato, eu acho, pra capital. Pelo meu entendimento, as pessoas começaram a achar chato. Porque inicialmente os Jogos Vorazes era o quê? Era uma arena circular, as armas no meio e vala. Vai, fi. Lute. E aí meio que acabava em, tipo, 10 minutos tava todo mundo morto. Só tinha um único que sobrou. E aí inicia-se que, em A Canção dos Pássaros das Serpentes, há um atentado contra aquele lugar. E aí tudo destrói. A arena destrói completamente. E aí, inclusive, o Snow, ele vai numa noite antes, porque a grande coisa é, o Snow tá tentando ajudar a Lucy, porque ele é o mentor dela. Aí vai de muitas coisas, muitas interpretações. Pelo menos no filme, dá a entender que o Snow gosta muito da Lucy. Ele vai criando um sentimento muito forte. No livro já falam que ele é muito frio, mas que ele só tá querendo usar a Lucy. Mas vamos lá para o filme. Enfim, inicialmente o Snow quer ganhar o prêmio. E por quê? Basicamente, eles falam que não, mas basicamente quem ganhasse os Jogos Vorazes, que tivesse tributo que ganhasse, ia ganhar o prêmio lá do melhor aluno. Eles falam que ia ter muitos outros critérios, mas a verdade é que quem ganhasse ia ganhar. E aí, enfim, ele invade a arena um dia antes, ele começa a descobrir vários esconderijos, várias coisas, enfim, que a Lucy poderia se esconder. Inclusive, eu acho muito interessante que depois o Snow ele fala exatamente a mesma coisa que o Hammett fala pra Katniss e pro Peter, que é não vai pegar as armas no meio, porque aquilo lá é uma chuva de sangue. Foge pro outro lado. E é verdade isso, é verdade. Os afobados acabam se morrendo primeiro. Eles acabam se matando primeiro, os afobados que vão atrás das armas. Vai se esconder e depois você vai pra luta. E essa é a verdade. Até acho interessante que isso muita coisa até conversa com a vida real. De tipo, os afobados sempre são os que não conseguem. Mas a melhor dádiva dessa vida é a paciência. Essa é a verdade da vida. Melhor dádiva dessa vida é você ser paciente. O tempo ajuda quem gosta do tempo. Essa é a verdade. Se você é paciente, você vai acabar conseguindo o que você quer. Mas voltando ao filme. É muito interessante isso, que a Lucy acaba indo se esconder lá, igual a Katniss vai se esconder. E aí, enfim. Nossa, pior que eu me perdi muito, cara.
Aí me perdi na coisa. Eu me perdi. Eu tava falando dos 6 anos, aí a gente acabou chegando na Lucy. Eu esqueci. Onde que eu tava? Ah, assim. Então, voltando. Da onde eu perdi o fio da meada. Enfim, o Snow parece gostar bastante da Lucy, ele acaba indo ajudar ela e tal, tudo. E o Sejanus, ele é extremamente contra todo momento os Jogos Vorazes. Por mais que ele esteja na capital e esteja jogando, ele é extremamente contra. E tem uma frase muito interessante da coisa, assim, porque é que o Snow começa a gostar da Lucy. Não só indiretamente ele acaba gostando romanticamente dela, mas ele está fazendo de tudo para conseguir que a Lucy ganhe o jogo. E tem uma frase muito interessante que o Snow interpreta de uma fala do Sejanus, que é basicamente assim, eu não lembro parafraseando exatamente, mas ele fala tipo, temos que tratar os tributos como pessoas. E eu acho essa frase muito interessante pra gente botar na vida real. Por quê? Qual que é a grande coisa dos Jogos Vorazes? São pessoas pobres dos distritos que vão lutar para o entretenimento da capital. Essa é a grande coisa. Depois, no final do filme, tem uma outra, eles vão dar uma outra interpretação. Eu ainda vou falar sobre isso. Mas é muito interessante isso que ele fala, de vamos tratar os tributos como pessoas. É muito interessante isso do fato que a capital é uma grande metáfora para as pessoas mais ricas e poderosas do mundo. E os distritos são uma grande metáfora para as pessoas mais pobres, menos economicamente favorecidas. E é muito louco isso, porque isso acontece na vida real. Eu acho isso muito louco, isso acontece na vida real. As pessoas mais ricas muitas vezes quase não consideram os mais pobres como pessoas. Como se a vida deles não valesse tanto, sabe? Como se, tipo, a vida deles não vale mais do que a sua, sabe? Tipo, e isso é muito louco, isso acontece na vida real. Tipo, você assiste o filme e você fala, não, isso daí não parece ser real, mas é real. É real sim. Isso é uma visão muito real da vida porque muitas pessoas ricas não consideram os mais pobres como pessoas. De verdade, consideram quase como animais. Às vezes a gente esquece que a gente também é animal, né? Mas é muito louco isso, porque realmente a diversão da capital é ver os outros sofrerem, os mais pobres sofrerem. E isso é a verdade. Tipo, na vida real, muitas vezes os mais ricos ou os metidos a ricos se divertem com o sofrimento dos mais pobres. Eles se divertem verdadeiramente com o sofrimento deles. Isso é muito louco. Porque realmente acontece isso, de ser humano não considerar outro ser humano um ser humano. E tipo, a gente esquece que debaixo da gente a gente é igual. E que no final todo mundo vai acabar no mesmo lobby lá da coisa. Todo mundo vai acabar no mesmo lugar. Não importa se você é mais rico, você não vai levar nada daqui. E é muito louco isso, porque nossa, tipo, dá um pensamento muito profundo isso, de que muitas pessoas não consideram outras pessoas seres humanos. E você acaba por. E isso até eu acho muito interessante pra passagem de Jogos Vorazes à Esperança Parte 1. Que a Katniss e o Peter estão numa festa da capital lá. E aí uma das pessoas que tá lá na festa, eles oferecem pra eles um pequeno substância que faz eles vomitarem para eles poderem comer mais. Tipo, essa cena eu acho que é uma das cenas mais fortes, tipo, em questão de crítica social. Acho que é uma das mais fortes, porque a Katniss ainda fala, tipo, aqui. Não sei se foi a Katniss ou se foi a Peter, mas acho que foi a Katniss que falou. Que aqui eles comem, eles tomam coisa pra vomitar e poder se empanturrar mais. E nos distritos a gente passa fome. E isso é muito louco. É muito louco isso, porque realmente tem muita gente que se empanturra, se esbalda tanto de sua riqueza, de sua vida e acaba esquecendo que existem pessoas que nem comer comem. E tipo, essas pessoas, tipo, elas nem sequer dão uma mão pra ajudar, tipo, nem pra fazer qualquer coisinha, sabe? Tipo, e você não precisa ir muito longe pra fazer uma coisinha boa pelo outro, sabe? Tipo,
É uma coisa do tipo doar roupas ou brinquedos que estão ali que você nem usa mais, ou tipo você dá um dinheiro para aquela pessoa que tá na porta da padaria e tá passando fome, ou às vezes uma palavra amiga, sabe? Tipo, você não precisa ir muito longe pra isso. E tem gente que tá pouco se. Cara, tipo, essas pessoas, tipo, elas estão tão presas na ignorância e no egoísmo delas que elas estão, sabe? E é muito louco isso. Porque Jogos Vorazes faz a gente pensar nisso, faz a gente ver isso. Tipo, é que a grande coisa das histórias é você se envolver. A Katniss é uma protagonista, mas a história dela não é muito diferente de alguém que você vê, tipo, em qualquer lugar do Brasil. De qualquer país do mundo. Tem uma Katniss em algum lugar que vive na extrema pobreza, sabe? Tipo, e às vezes a gente nem para pra pensar nisso, sabe? Então eu acho que isso é uma das críticas sociais mais fortes que eu acho que Jogos Vorazes faz. Em toda a coisa, assim. E aí, falando sobre envolver-se. Envolver-se é uma coisa muito interessante. Em o coisa. Em A Canção dos Jogos dos Pássaros das Serpentes e também. Assim, porque eles falam que o Coriolanus eles falam. Eles precisam se envolver, porque a grande sacada de toda essa história é o Snow tá tentando fazer com que a Lucy fique viva nos jogos. E aí, nesse tudo, ele vai usar de todos os artifícios que ele tem pra manter a Katniss viva. Inclusive ele vai jogando com a Doutora Gal, que é a idealizadora naquela época dos Jogos Vorazes. E a Gal é extremamente psicopata da vida. Se quem assistir, assista o filme, você vai ver o quanto ela é psicopata da vida. Não muito diferente do que o Snow se torna, né? Depois no final. Mas a gente vai falar sobre o Snow depois. E é muito interessante o quanto ela vai, ao mesmo tempo que ela vai ajudando o Snow, ela também quer matar todo mundo. Porque no final, a Lucy se torna, querendo ou não, a Lucy se torna uma prévia de Mockingjay, que é o Tordo. A Lucy se torna meio que uma espécie de Tordo, que não é o Tordo ainda. Porque ela se torna uma imagem da revolução, por exemplo. Porque qual que é o grande fato de que a gente vê uma grande psicopatia da Gol? Que é, tem um momento, spoiler, tem um momento que tem um, eu esqueci o nome dele, mas tem um moço que tá lá nos jogos. E aí ele simplesmente vai e pega todos os corpos de quem já morreu e pega a bandeira que tá lá da capital e roube as pessoas, tipo, num ato de rebeldia, mostrando que é a capital que tá matando todo mundo. Que, tipo, e aí ele vai e ele fala, o que vocês querem? Vai, me pune agora, é isso que vocês querem? E aí a Gol para o vídeo e fala que ela vai matar todo mundo e vai ter um arco-íris de destruição lá. E o arco-íris de destruição basicamente é as cobras lá que ela tem, enfim. Tem todo um rolê das cobras lá. E aí no final a Katniss consegue se manter viva com a ajuda do Snow. E aí, porque o Snow trabalhou tudo, ele deu uma pequena trapaceada lá, porque ele queria manter a Lucy viva, não só porque ele mais queria ganhar o prêmio, porque tanto que o Longbottom, ele fala, ele era amigo do pai dele, e o Longbottom ele fala, tipo, eu vou fazer de tudo para que você não ganhe esse prêmio, né, que é o prêmio de quem ganhasse os Jogos Vorazes. Mas só que o Snow continua querendo, ele não quer mais ganhar o prêmio, porque ele sabe que ele não vai ganhar o prêmio, o que ele quer é manter a Lucy viva, porque ele acaba gostando da Lucy. Pelo menos no filme é o que dá a entender. E realmente acho que ele começa a gostar da Lucy. E aí, enfim. E aí ele acaba. Ele fala, eu não vou ganhar. Então ele quer manter a Lucy viva. Então ele vai fazendo de tudo pra manter a Lucy viva. E aí que tá a grande começo do envolver. O Snow, ele tem a sacada de que. Na verdade não é ele que tem a sacada. Porque a própria Gol fala isso, eu acho. Que é, a grande coisa dos Jogos Vorazes não é o mais forte que ganha. É quem mais faz o público cair nas graças do público. E essa é a grande verdade. O grande vencedor dos Jogos Vorazes não é aquele que se mantém vivo. Porque muitas vezes o protagonista do jogo não é aquele que ganha no final,
mais cativou o público. E o Snow fala, as pessoas querem alguém com quem não se identificar, mas eles querem alguém para torcer. Eles querem um inimigo para vaiar. Eles querem, as pessoas querem se envolver no jogo. Eles querem participar, entre aspas. Eles querem alguém. E acho que essa é uma grande frase para todas as histórias criadas. As pessoas querem se envolver. As histórias que as pessoas mais gostam são aquelas que elas se envolvem, aquelas que elas se veem. As pessoas querem torcer, as pessoas querem vaiar, as pessoas querem odiar, as pessoas querem amar. E isso é uma grande coisa dos Jogos Vorazes que eu achei extremamente interessante quando o Snow falou. Porque e isso conversa até com o que o Hamlet fala lá nos Jogos Vorazes primeiro. Que é tipo, as pessoas querem alguém pra amar. A grande coisa dos jogos não é você vencer, você matar todo mundo, porque as pessoas os que mais estavam com a cara no jogo lá, tipo, matando, fazendo não sei o que, não ganharam. Quem ganhou é quem o público mais amou, porque aí nos Jogos Vorazes Canção dos Pássaros e da Serpente, o Snow introduz a coisa dos prêmios, das dádivas, que as pessoas podem dar dinheiro e aí eles mandam tipo água, mandam remédio, mandam, enfim. E é muito interessante isso que ele fala, tipo, que as pessoas querem se envolver. E realmente acho que isso é o grande segredo de todas as histórias escritas, de histórias até da vida. Os melhores protagonistas são aqueles que as pessoas se envolvem, aqueles que as pessoas se veem neles, aqueles que as pessoas podem torcer, sabe? E é muito interessante isso. Eu acho que é uma das frases mais interessantes do Snow que ele fala. E uma das frases que mais influenciou todos os outros Jogos Vorazes. Na verdade, você assistindo o Canção dos Pássaros da Serpente, você percebe o quanto de tudo, praticamente o filme todo. É muito legal você assistir primeiro os outros Jogos Vorazes e depois você assistir a Canção dos Pássaros da Serpente. Porque você começa a perceber tudo que foi começando ali naquela história. Enfim. E aí, chegamos no papo que eu mais queria chegar nessa história toda aqui, nesse vídeo todo. Esse era o pensamento que eu mais queria. Porque eu acho que vai dar um pensamento muito legal. Aqui. Coriolanus Snow. Visto de tudo que ele faz no filme, tudo que ele viveu no filme, Coriolanus Snow é o vilão ou ele é traumatizado? Eu acho isso muito interessante. Olha, uma das coisas que a gente passa os Jogos Vorazes inteiros, os outros filmes, vendo o quanto o presidente Snow é um psicopata, tirano, que quer ver a morte de todo mundo. Tipo, basicamente assim. E o quanto ele é meio, tipo, muito tantã da cabeça. Mas, em A Canção dos Pássaros e das Serpentes, a gente começa a ver tudo que o Snow viveu pra chegar naquele cara psicopata. E aí a gente entra no fato de Snow é um vilão ou ele é apenas traumatizado? Olha, uma das coisas mais interessantes desse filme é que grande parte das pessoas que assistiu Jogos Vorazes, A Canção dos Pássaros e das Serpentes foram pessoas que todo mundo teve meio que quase uma unanimidade, porque o ator Tom Blyth, ele simplesmente fez um trabalho perfeito. Todo mundo caiu nas graças do carisma e da beleza dele. Simplesmente todo mundo amou ele, o trabalho dele em fazendo o Snow. Isso influencia muito, até, em como as pessoas veem o Snow. Mas a história, focando na história, é muito interessante quando a gente vê o quanto, por exemplo, um fato muito interessante lá de tudo. A música Hanging Tree, a Árvore Forca, foi uma música que quem escreveu foi a Lucy Gray. Se não me engano, foi a Lucy Gray. Há teorias de que foi um outro do bando da Lucy, se não me engano. Tem uma teoria que foi outra pessoa que escreveu, mas vamos pela parte de que inicialmente foi a Lucy Gray que escreveu. Eu acho que foi realmente a Lucy Gray. Na minha opinião, foi realmente ela. Porque ela achei muito até legal, que no A Canção dos Pássaros da Serpente, eles mostram exatamente a cena que originou a The Hanging Tree. E aí a gente vê o início da Hanging Tree, que é uma música que vai passar até pra Katniss, lá no final. E a Katniss vai cantar. Mas no filme todo a gente vê, por exemplo, ó,
O Snow é uma pessoa que o pai dele foi morto na Revolução, na Grande Revolução. Ele viu o amigo dele sendo morto por causa dele mesmo. Ele entregou o próprio amigo a ser morto por causa que era os Sejanos. Ele entregou ele à morte. Ele viveu o romance com a Lucy Gray. Ele matou. Eu acho muito interessante isso. Eu acho muito interessante no A Canção dos Pássaros e Serpentes. Por isso que eu falo que, inicialmente, eu acho que o Coriolanus Snow, ele não era um vilão. Porque assim, ó, uma coisa importante da gente analisar. O Snow, ele tava lá no meio. Ele vivia na capital, onde os Jogos Vorazes tecnicamente são normais. Ou seja, não é considerado uma atrocidade os Jogos Vorazes. Porém, a gente vai percebendo o quanto até o próprio ator Tom Blyth, ele faz um trabalho incrível mostrando o quão frio o Snow foi se tornando. Por exemplo, assim, a primeira morte do Snow, é muito interessante isso. A primeira morte do Snow foi quando ele foi salvar os Sejanos dentro da arena, porque os Sejanos entrou dentro da arena pra fazer um pequeno ritual que era comum entre as pessoas do Distrito 8, que era tipo, não, se não me engano, era tipo passar casquinha de pão no corpo da pessoa que morreu. E aí, enfim. E aí ele vai, o Snow entra amando da Gol, não porque ele gosta dos Sejanos, mas sim por amando da Gol, pra tirar os Sejanos de lá de dentro. E nesse meio tempo, o Snow, ele mata a sua primeira pessoa, que é um dos tributos que tava lá, porque ele foi atacar eles, aí os Sejanos dão uma martelada na cara uma martelada nele. O Snow dá uma martelada num dos tributos lá. E aí, basicamente, é a primeira morte que o Snow comete. E quando ele chega em casa, ele fala pra Tigris, que é a prima dele, que mora com ele, que ele matou uma pessoa. Quando ele fala que ele mata uma pessoa, é a primeira vez que a gente vê o primeiro sinal do Snow, presidente Snow. Que ele fala, eu me senti poderoso quando matou aquela pessoa. E a Tigris já fica, não, como assim? Porque o pai dele, o pai do Snow, já era uma pessoa extremamente fria, calculista e até psicopata. Porque a gente vê no final do filme que a Tigris fala que você está exatamente igual ao seu pai. E o pai dele era. E até tem um plot twist que eu acho muito interessante, que agora o spoiler máximo, alerta de spoiler, assim, extremamente máximo. Quem criou os Jogos Vorazes foi o pai do Snow. E quem... E o Longbottom, tipo, é muito interessante até a história que isso fica uma explosão mental. Eles simplesmente criam os Jogos Vorazes depois da Revolução, quando eles estão simplesmente bêbados. Numa mesa de bar saiu a ideia dos Jogos Vorazes. E a ideia foi do pai do Snow, e o Longbottom acatou e criou os Jogos Vorazes. Porque eles falam que quem criou os Jogos Vorazes foi o Longbottom. E na verdade, a grande coisa da história toda é que o Longbottom não queria mais os Jogos Vorazes. Ele estava fazendo de tudo, na verdade, para que os Jogos Vorazes não acontecessem. E ele sabia que o Snow tinha capacidade para fazer os Jogos Vorazes acontecerem. E no final, o Snow acaba se tornando realmente o idealizador depois da Gol. E a grande coisa é, enfim, o Snow mata a sua primeira pessoa. Ele se sente poderoso. Depois disso, ele vai acabando, ele mata mais uma pessoa, que foi lá no Distrito 12, quando ele se torna um pacificador, por causa que ele trapaceou no jogo. Ele vai e mata mais uma pessoa, que rolou uma treta lá, enfim, ele mata uma pessoa. E até é interessante isso, virou meme até na internet. Que virou meme no TikTok, o vídeo é muito perfeito, que no meio da floresta, ele fala pra Lucy, porque eles vão e fogem juntos, porque eles veem que deu uma porcaria total lá, eles vão ser perseguidos, eles sabem que vai acabar dando muito ruim, então eles vão fugir pra floresta. E aí, simplesmente o Snow solta a frase de que eu matei 3 pessoas. E aí a Lucy fala, quem é a terceira? Aí o Snow fala, eu mesmo, o meu antigo eu. Porque eu tive que matar ele pra vir com você. E aí simplesmente deu o vídeo. I'm sorry, the old Snow can't come to the phone right now. Why? Oh, because she's dead. Simplesmente look what made me do that Taylor. É simplesmente perfeito esse vídeo, eu não consegui. Eu não tanquei esse vídeo. É simplesmente perfeito. Mas enfim.
Voltando, a gente vê, e o Tom Blyth, como eu disse, ele faz um trabalho simplesmente fantástico mostrando o quão frio o olhar do Snow vai se tornando. Porque conforme ele vai matando pessoas, ele vai sentindo meio que um prazer em matar as pessoas. E a gente vê isso no Jogos Vorazes, o quão ele se diverte matando pessoas. Enquanto ele comete vários crimes de guerra até. Isso até dentro do primeiro Jogos Vorazes, a gente já vê o primeiro sinal de que ele gosta de matar pessoas só naquela coisinha da frutinha. Na verdade, em tudo. Ele não gosta de matar, só dele se divertir nos Jogos Vorazes, ele gosta de matar pessoas. Mas a gente vê várias coisas que ele vai cometendo, vários crimes que vão além dos jogos e do que seria a filosofia comum no universo da capital, lá em que os Jogos Vorazes seria fazer algo normal. Ele vai além, ele se diverte criando jeitos novos de matar as pessoas. Porque justamente lá no começo da Canção dos Passos da Serpente, ele vai sentindo prazer em matar as pessoas. E até a gente vê assim, tipo, tem uma cena que eu fui assistir com as minhas amigas que virou meme entre a gente. Simplesmente o Snow vai caçar peixe e ele simplesmente pega uma arma gigantesca. É assim que vocês catam peixe, literalmente assim, aponta pra Lucy, tipo, simplesmente como se não fosse nada. Então a gente já vê o quanto o Snow vê que é algo extremamente comum. Segurar uma arma e ter o perigo de matar alguém é algo extremamente comum na cabecinha do Snow. E isso tudo vem de um grande, acho que, de uma grande bola de neve dentro da cabeça do Snow, que é, começando com o pai, que já era um psicopata, então mistura com o fato de que os Jogos Vorazes é algo comum na capital, mistura de tudo quanto é jeito, todas as coisas que o Snow faz, é a primeira pessoa que ele vai matar. Então se torna uma grande bola de neve que vai transformando o Snow pouco a pouco, durante as 2 horas e pouco de filme, que a gente vai ver nos 3 capítulos da história, as 3 partes na verdade. A gente vai vendo o quanto o Snow vai se tornando um cara extremamente frio e psicopata. E o Tom Blyth faz um trabalho incrível atuando como o Snow. Porque isso é perceptível, o quanto o olhar dele vai se tornando frio, o quanto as atitudes dele vão se tornando extremamente escrachadas, no sentido de, tipo, ele não liga mais para a vida. Ele simplesmente vê o prazer em ver o sofrimento do outro. E é muito louco isso. Tipo, e aí a gente volta para aquela pergunta inicial. O Snow realmente é um vilão ou ele é um traumatizado? Ele é um vilão. Isso eu não vou mudar. Ele é o vilão da história. Porque uma coisa que é importante é: o seu passado não pode justificar os seus erros de hoje. Então, Snow é um vilão ou não é? Ele é um vilão. Ele é um vilão traumatizado. Essa é a verdade. A grande coisa é, o Snow é um vilão e é traumatizado. Só que não, o seu passado não pode ser a justificativa para o seu presente. Todo mundo pode ter um passado ruim, mas ter um passado ruim não pode ser uma justificativa para você ser uma pessoa horrível no futuro. Porque a gente sempre tem a chance de melhorar. E a própria, até no Jogos Vorazes, a gente vê a própria Tigris é uma pessoa que sempre tá tentando falar, não vai por esse caminho. Eu conhecia o seu pai. Não faz esse mesmo caminho. A Tigris, a Lucy Gray, os Sejanos, o Longbottom, são 4 pessoas que... O Longbottom, na verdade, de forma mais indireta. A Tigris de forma mais direta e a Lucy Gray também de forma mais direta. E os Sejanos, ele tava vivendo a vida dele, no meio ele tava tentando levar o Snow pra pataquada dele. Tipo, vem pro meu lado que você sabe que esse lado é ruim. E o Snow simplesmente não, sabe? Então ele tinha as chances, ele tinha tudo para ser um vilão, mas ele também tinha tudo para ser uma boa pessoa. Só que, nessa grande bola de neve tudo, o Snow escolheu ser o ruim. Tipo, ele poderia muito bem não ter seguido esse caminho. Então o Snow é um vilão. Isso ninguém vai poder negar. Sempre que falam ultimamente, que eu vi, que falam que talvez que começam a se questionar que as pessoas vão saem totalmente maravilhadas pelo Snow e pela história, e entendendo o lado que ele viveu. Pra mim, eu acho que continua sendo que o Snow é um vilão, sim. Porque, como eu disse, o passado não pode influenciar. Tipo, não é justo. E também o Snow acaba que... O problema dele não era... O problema dele é que ele começou a descontar
tudo que ele viveu em pessoas que não tinham nada a ver. Porque essa é a grande coisa dos jogos. É que nem o próprio Sejanus falou isso. Falou, as pessoas que estavam quando a revolução, a guerra civil lá de Panem acabou, os mais jovens tinham tipo 5 anos e os mais velhos tinham 8 anos. Então eles não tinham nada a ver. Tipo, então eles não tinham absolutamente nada a ver com os jogos. Eles não tinham nada a ver, eles não tinham nada a ver com a guerra, sabe? E não era justo realmente eles fazerem isso. Então, o Snow é um grande vilão. E isso eu acho uma grande coisa, uma grande sacada da história e como é muito bem escrita Jogos Vorazes. Porque você acaba querendo se questionar se o Snow é o vilão. Você acaba querendo se questionar. Porque a gente vai vendo tudo que o Snow passou. E aí no final até, porque é muito interessante, a Gol no começo, que é a idealizadora naquele momento dos jogos, ela pergunta, para que servem os Jogos Vorazes? E aí o Snow vai com aquela resposta pronta de tipo, é uma punição aos distritos por toda aquela guerra. E aí a Gol fala, não, para. E aí no final ela faz a mesma pergunta, para que servem os jogos? E aí o Snow responde, para manter alguma coisa assim, eu não lembro direito qual que é a exata fala, mas ele fala alguma coisa tipo, para manter a paz, entre aspas, manter a paz, para que tipo os distritos não se rebelem, porque a gente sabe como eles são, a gente sabe como, tipo, falando uma resposta extremamente do tipo, ele é uma coisa do tipo, os Jogos Vorazes se tornam algo que é para a capital ter o poder. Ou seja, a capital tem o poder. E vocês não vão tirar o poder de mim. E o poder só é tirado lá em Jogos Vorazes da Esperança. Mas enfim, os Jogos Vorazes no final não é algo, não é aquela resposta pronta para punir a capital. É para manter o poder, para poder punir a capital, não para punir os distritos. O grande coisa dos Jogos Vorazes é para manter o poder. Ou seja, eles usam do medo. Eles usam do medo. Até o próprio, isso até conversa muito com o próprio, que o próprio Snow fala. O Snow fala nos Jogos Vorazes da Esperança, parte 2, se não me engano. Que ele fala, só existe uma coisa mais forte que o medo, e é a esperança. E aí tem toda a coisa do Mockingjay, enfim. E o Snow aprende isso, realmente, em A Canção dos Pássaros das Serpentes, que é o medo é a coisa mais forte que existe. Se a capital exercer um medo sobre os distritos, eles não vão se rebelar. Mas se existir uma esperança, eles vão se rebelar. E a própria Gol fala isso nos Jogos Vorazes, Canção dos Pássaros da Serpente, que ela fala. Você não pode dar, ela não quer dar, tipo, um símbolo de revolução, que é o que aquele cara faz, ao botar a bandeira sobre os mortos. Tipo, aquilo é um ato de revolução. E aí ela para o vídeo no meio da transmissão dos Jogos Vorazes, porque ela não quer que as pessoas tenham uma esperança de que elas podem mudar. E isso é o grande... Acho que isso é a grande coisa de muitas vezes. O medo é a maior arma para conseguir algo. Por isso que muitas vezes eu acho que até as pessoas acham que... Por isso que muitas vezes até hoje em dia na nossa sociedade a violência é algo muito... Tem muita gente que acha que a violência é sempre o caminho. Porque o medo que a violência impõe o medo é a coisa mais poderosa. Só não é mais poderosa que a esperança. E quando você exerce violência sobre alguém, você gera o medo da vida. Você gera o medo de que alguém... Você gera o medo da vida, realmente, medo de perder a sua vida. E aí, você consegue o que você quer. Por isso que muitas pessoas optam pela violência. Por isso que muitas pessoas acham que a violência... Por isso que tem aquela muita coisa, se você for forte, se você for forte, se você for punitivo, se você for aquela pessoa carrasca, as pessoas vão te obedecer. E essa não é a verdade. Porque as pessoas vão ter medo de você. A grande coisa é, por exemplo, assim, pegando... Falar uma coisa muito clichê, mas é verdade. O verdadeiro líder não é aquele que impõe o medo. Porque as pessoas não vão estar te obedecendo porque elas querem, elas vão estar te obedecendo pelo medo. Se você é uma pessoa que é mais passiva, que quer realmente escutar o outro e ver o que é o problema dele, não quer impor alguma coisa sobre ele, as pessoas vão gostar muito mais de você. Essa é a verdade. A grande verdade é, você não pode mudar as pessoas.
mas você pode fazer elas entenderem o seu lado. É justamente assim que as pessoas são influenciadas. Por quê? A grande coisa é você... A grande coisa é que se você for uma pessoa carrasca, forte, aquela pessoa que impõe o que você quer pelo medo, você nunca vai ser respeitado de verdade. Você só vai ter um falso respeito. As pessoas não vão te respeitar. As pessoas não vão te respeitar. As pessoas vão ter medo de você. E isso eu falo por verdade. A maior parte dos meus professores, por exemplo, da minha escola, que eram carrascos, nas costas a gente zoava e falava horrores deles. Mas os professores que são legais, por exemplo, vamos falar em professores, por exemplo. Os professores que são legais, que estão lá para entender o seu lado, que estão lá para tentar te fazer entender algo de uma forma boa e de uma forma amigável, são os professores que a gente vai falar bem. E pelo resto da vida a gente vai falar bem desses professores. E isso vale para tudo. Governos políticos, para líderes, para histórias, enfim. A grande coisa da vida é, se você quer dar a sua opinião, não dê pelo medo. Se você tentar forçar uma pessoa a querer ter o mesmo pensamento que você nunca vai conseguir que essa pessoa te entenda. E essa é a grande coisa da capital sobre os distritos. A capital impunha algo. Tipo, a capital não queria. A capital não estava nem querendo se mover um dedo para ajudar os distritos. Porque ela queria que os distritos ficassem lá, a gente fica com a riqueza e vocês ficam aqui com a. Vocês ficam aqui com a pobreza e a gente fica com todo o dinheiro. Trabalha para nós que a gente tá aqui se divertindo. E na capital é festa o tempo todo, eles não estão nem aí, eles não estão nem se preocupando em tentar fazer a vida desses aqui ser melhor. E essa é a grande coisa. Tipo, eles não estavam nem preocupados em tentar fazer com que o outro se sentisse bem, sabe? E essa é a grande coisa que no final a gente vê o Snow se transformando. Uma pessoa extremamente fria que não tá nem aí pros outros. Ele quer a vingança dele. Querendo ou não, os jogos vorazes que ele vai criando é uma grande vingança. Por exemplo, a Lucy Gray é uma grande vingança a tudo que ele viveu. Pessoas que não tinham nada a ver com a história dele, estavam sofrendo as consequências. Então eu acho isso muito interessante. Eu acho muito interessante isso e um bom pensamento pro final, que é... Eu acho muito interessante o que eu anotei aqui. Sobre o Snow, que é o quanto ele... Todas as coisas, sabe? Tipo, o quanto ele se tornou uma pessoa fria, o quanto ele permitiu que tudo à volta dele o influenciasse, sabe? Ele se tornou uma pessoa extremamente fria com tudo, sabe? Tipo, é visível nas atitudes dele o quanto ele se tornou frio, o quanto ele tava realmente nessa coisa do líder totalitário que não queria, tipo, ele não tava nem aí pros outros, sabe? Eu acho isso muito interessante. É um ótimo pensamento, assim, da gente ver o quanto hoje em dia muitas pessoas tentam impor o seu pensamento sobre os outros, sabe? A gente é diferente. Essa é a grande verdade. A gente é diferente e não tem como a gente impor o pensamento de uma pessoa, nosso pensamento sobre outra pessoa. Mas a gente pode conversar numa boa. E, tipo, muitas vezes, se você souber conversar, e souber ouvir e souber falar, você pode até fazer com que a outra pessoa entenda o seu lado. E até gostar do seu lado. E essa é a grande coisa que a gente volta pra coisa da ovelha negra dos sejamos. Que é, você ter um pensamento diferente, as pessoas vão te odiar por ter um pensamento diferente. Porque você teve a coragem de ser diferente. E o Snow, ele se permitiu deixar de ser levado pelo pensamento dos outros. Ele quase se tornou como Sejanus, ele quase estava lá, porque ele estava lá do lado do distrito. Ele teve a chance de estar do lado do distrito, ele teve a chance de estar do lado da Lucy. Mas no final, o entendimento é que a Lucy, tipo, percebeu o quanto o Snow não voltaria. O Snow se tornou realmente frio. E o quanto o Snow estava se tornando perigoso. Então ela simplesmente falou, não, vou morrer aqui se eu ficar com o Snow. Então ela simplesmente fugiu no final. E é extremamente louco isso. Porque ele teve a chance de ser um rebelde. E eu tenho certeza que se o Snow
tivesse tido a coragem de continuar de ser uma pessoa boa e ser contra os jogos, eu tenho certeza que acho que ele seria um personagem muito forte na Revolução. E ele teria conseguido trazer de volta a paz a Panem muito antes da Katniss, eu acho. Eu acho que o Snow era um personagem extremamente explorável se ele tivesse sido bom. Se ele tivesse sido pelo lado bom, eu tenho certeza que eu acho que ele teria conseguido a paz de Panem muito antes da Katniss, e os jogos vorazes lá do Katniss e o Pita nem teriam existido, eu acho. Mas ele foi se tornando frio e deixando com que aquela coisa da psicopatia dominasse ele, sabe? Que aquele gosto por matar, eu acho. Mas enfim, a história é o que é, e acho que esse é um bom, eu gostei bastante. Já o Canção dos Pássaros da Serpente é um filme que é muito legal de assistir. Assistam. Se você não assistiu, assista. E se você não assistiu, obrigado por estar aqui e tá vendo todos os spoilers. E se você chegou até aqui, muito obrigado por ter assistido. Eu posso ter me perdido um pouco no caminho, não ter falado algumas coisas mas eu tenho certeza que desses 55 minutos de blá 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 que eu falei, alguma coisa legal saiu daqui, pensamentos legais saíram daqui. Eu não sei se fazer o roteiro hoje ajudou muito, porque eu ainda mesmo assim me perdi bastante. Mas não tá perfeito, mas eu vou fazer assim, porque que nem falo, eu acho que muitas vezes a gente não fazer tão bem feito é melhor do que não fazer, porque pelo menos você fez. Mas enfim, me deixe aí nos comentários o que você achou. E uma coisa, o meu momento fanfiqueiro da vida. O momento fanfiqueiro da vida que eu preciso falar isso. Porque senão eu não vou conseguir dormir. Eu fui o único que no filme tava esperando pro Snow e os Sejanos ficarem juntos. Me perdoem por eu ser fanfiqueiro, mas por favor me digam se eu fui o único. Porque eu perguntei pra uma amiga minha, ela também achou que poderia ter rolado, então me fala aí nos comentários se realmente isso é loucura minha, ou se os Sejanos e o Snow, por exemplo, tinham realmente alguma química. Porque para mim eles tiveram muita química durante o filme. Não tanto quanto a Lucy e o Snow, mas é uma coisa que eu fiquei pensando. E eu sou fanfiqueiro. Eu sou uma pessoa que chipa qualquer um. Mas enfim. Me deixa nos comentários se você assistiu o filme, me fala como você se sentiu, se os meus pensamentos foram parecidos com os seus, se você teve uma ideia totalmente diferente do filme, se você leu o livro, me fala como que é o livro, me fala se o livro é muito parecido com o filme, o que você achou dessa adaptação, se foi uma adaptação boa, e espero que tenham gostado desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, e se você tiver alguma ideia de vídeo, filme, história, pode deixar aí nos comentários. Obrigado por esse tempo. Se você chegou até aqui, muito obrigado, porque você ficou 57 minutos escutando a minha voz. Então, muito obrigado. E até a próxima. Um beijo e até mais.